Leram? Mais ou menos, mais ou menos. Também. Uma, quem mais leu? Duas, três, só 3 pessoas. 4. Eu li. Você não, eu li. Eu li, mas eu não entendi. Só esquivei. Quem leu, vamos trazendo o que é que entendeu, o que é que gostou, qual a descoberta que fez, porque esse texto tem descobertas. Né? O que é que você traz para o texto? Existe a motivação, então, intrínseca e a motivação extrínseca. E qual a diferença entre as duas? Motivação intrínseca e motivação extrínseca. O que isso aqui nos lembra, nos traz? Interno e externo. Interno. E qual aqui tem maior durabilidade? A externa? Eu acho que é externo. A externa, por quê? Porque eu falo pra pensar na questão da memória. Você lembra Oi? mais da memória. Eu falo pra pensar na questão da memória. Você lembra mais da memória sobre coisas que aconteceram externamente. Eu não sei se tem correlação, mas vou usar. Tá. Quem acha que é a externa, a extrínseca, e quem acha que é a intrínseca? Acho que é intrínseca. Vamos fazer. Vamos lá. Intrínseca. Quem concorda que é intrínseca? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A motivação. Qual é a que dura mais? É a intrínseca, aquela que vem de você, ou a extrínseca, aquela que vem? Só os dois. Pode ser. Veja, motivação é importante nas empresas, elas trabalham com motivação, né? Motivar o funcionário. Então, um tipo de motivação, por exemplo, às vezes ela nem tem um salário tão alto, mas ela tem um auxílio, um vale-refeição, né? Um vale-transporte. E aí a pessoa diz, ó, com esse cartãozinho aqui eu já faço tudo, né? Então já vai. E aí ela se empolga, ela está ali. Meu trabalho nem é o meu trabalho dos sonhos. Mas eu preferia trabalhar numa empresa de RH, né? Numa escola, onde eu estivesse já observando, trabalhando mais perto do comportamento humano. Mas, tá legal, eu prefiro essa aqui porque tem esses custos. Aí, as pessoas da sua casa começam a se organizar mais financeiramente, quem não trabalhar começa a trabalhar, e a coisa começa a organizar. Você vai continuar tão motivado a fazer aquele trabalho que você nem gosta muito. Tão motivado, ou se você. Aí eu te chamo para trabalhar numa empresa de RH, que não tem os plus e o salário é o mesmo. Mas você vai aprender. Aí você olha o orçamento da casa e está legal. O que é que você diz? Porque a recomendação vai ser a mesma. O orçamento da casa está equilibrado, porque agora as pessoas que não conseguem gerir uma renda já estão gerando uma renda. O que é que você acha? Trabalho ganhando a mesma coisa, ganhando experiência, uma possibilidade de emprego quando vocês estão dando embora, né? Até ficar com o modo da empresa. E ali atrás do balcão ou do caixa, você vai ficar, né? Não, você não está formando para ter caixa do supermercado, nem para o balcão. Então, a motivação extrínseca é
importantíssima, né? A gente precisa estar motivado, tá? Eu venho para uma aula, né, de manhã cedo, Cláudia, porque a aula de casa é dinâmica, né? Eu sempre fiz todo jeito. Mas uma aula mais dinâmica, uma aula que traga mais coisas para a prática, ou aquela aula que o Cláudio chega, né? Quem lê o texto? Vamos discutir sobre o texto. Gente, acabou a discussão do texto, eu vou embora. Na próxima aula, se vocês quiserem ler, senão a gente continua na mesmice. Você vai ter a mesma motivação. Mas sua motivação maior é ser psicólogo. Então você não vai desistir do curso. Você vai reclamar, você vai barrezar, você vai xingar, você vai espicaçar a Cláudia, mas você fixa, né? Mas se uma aula fosse mais dinâmica, mais interessante, a gente acordar para outra aula hoje é legal, não é verdade? Então a motivação externa, ela funciona muito isso. Mas a intrínseca, ela permanece mais tempo. Digamos que um grupo aqui faz o estágio técnico, né? Mas o estágio só começa 2 horas, a aula vai apenas 50. Aí tem uma academia ali que, poxa gente, vamos malhar, né? A gente sai daqui aos 50, vai para a academia, alguém que gosta muito, que já é aquele aluno que vem, sempre quando você nota que ele vem numa caminhada, ele vem com tênis, ele vem com roupa de academia, aí ele motiva um grupinho, né? De amigos. Vamos embora. Vamos malhar, aí vamos começar aquele aluno, vai todo mundo, se matricula, né? Porque ele volta da malhação, almoça e aí vai para o estágio. Daqui a pouco começa, poxa, eu passou hoje, eu vou almoçar. Mas não vai depois do almoço, o senhor for malhar de barriga cheia. Aí no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, eu estou apertada, gente. Esse dinheiro aqui é melhor eu guardar para a Semana Santa, né? Guardar para São João de Caruaru, do que pagar a academia. Quando termina o semestre, tem 2, 3 pessoas, ou só uma, na academia. A motivação intrínseca de quem? É da que ficou ou das que saíram? Ficou. Ela gosta. E quando a gente gosta, a gente dá um jeitinho e faz, né? A gente está tendo o hábito, ninguém consegue viver sem aquela academia, sem aquela caminhada. Né? Então, todas as duas são importantes. Mas a intrínseca, ela dura mais. A extrínseca, ela dura menos, porque muitas vezes só é do outro. Né? Então, se você está no curso de psicologia, porque você escolheu, cada disciplina que você faz, você se encontra mais, a probabilidade de você chegar no 10º período, né, e atuar na área é outra. Se você está, porque seu pai, sua mãe disse que você vai estudar psicologia, e eu vou me matricular na SAL, né? Afinal de contas, você sabe o que é? Pode vir se encantar com psicologia, pode não se encantar. Então, vai ser aquela pessoa que vai levando uma barriga e chega uma hora que desiste. Porque não é o que você queria. Era até o que o seu amigo gostava, né? E, poxa vida, vamos perto do colégio. A gente estudou no colégio a vida inteira junto. Vamos estudar psicologia lá na sala junto também. Seu amigo está adorando, você não está. E aí você vai buscar. O que mais que a gente traz da motivação, além de intrínseca e extrínseca? A gente viu o condicionamento, né? E viu depois o inconsciente, né? Quando Freud trouxe a questão da motivação, onde ele não inclui apenas o condicionamento. O que foi que ele trouxe, além do condicionamento? O que foi que Freud inseriu na motivação? A emoção. O condicionamento, ele traz o reforço positivo, o reforço negativo, ele traz a experiência de Thorndike. Qual foi a experiência que Thorndike fez? Para observar a motivação de um gato. Página 26. 26. O reforço, né? Foi o que ele fez com o gatinho. Que interior é esse? Não. Ele colocou um gato numa caixa.
caixa, né? Com a copinha, com a gaiola. E a comida do lado de fora. A gente sabe que a função do gato não é a pipoca. Mas o gato está com fome. E é uma motivação quando a gente está com fome, descobrir uma maneira de comer, né? Porque é uma necessidade básica. Ou você come ou você come. E aí o gatinho, né, olhava para a comida, morrendo de fome e não conseguia, empurrava, não conseguia. Aí começou a bater com a patinha na trava, que era aquela trava que fazia assim. Teve uma hora que, puf, ele abriu, saiu e comeu. No outro dia, o gato com fome de novo, gaiola de novo. Aí o gato, né, já não ficou mais empurrando, ele já começou a mexer ali e já conseguiu ir mais rápido. No terceiro dia, o gato estava safo, né? Ele botando a gaiola, ele puf, abriu e saiu comendo. Então, ele foi condicionado, a motivação dele, né? Teve um condicionamento, a motivação existia e ele chegou lá pelo condicionamento. E aí, né, isso foi o que a gente, era o que a gente tinha de psicologia, né? Era a observação do comportamento. Então, ele observou que quando você tem uma necessidade, você aprende a se virar. Mas você só vai aprender a se virar se você tem a necessidade. Se você não tem, você nunca vai precisar aprender aquilo ali. Só vai aprender quando a coisa apertar. Então, necessidade você aprende. Tá. Mas a gente aprende só pela necessidade? Será que todo motivo, todo motivo, ele tem só uma explicação? Então, um motivo, ele pode ter várias causas, né? Por que eu faço isso? O meu motivo de estar aqui hoje, né? O seu motivo, Haruna, de estar aqui hoje, pode não ser o meu. Tá? Alguém pode estar aqui hoje porque quer assistir aula. Ah, não, minha meta é ser psicólogo. Não, eu vou estudar porque minha mãe está pagando curso e se eu for para ela, eu não pagar mais. Eu vou para a faculdade porque eu estou paquerando com uma pessoa e eu sei que ela vai estar lá. Né? Eu vou para a faculdade porque eu marquei com uma amiga no shopping Boa Vista, quando eu sair daqui eu vou para lá. Né? Como ela só vai chegar às 10 horas, eu nem queria ir para a faculdade hoje, sexta-feira, mas ela só vai estar lá 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, então eu assisto minha aula, para ficar rodando no shopping. E depois eu chego lá, então, por isso, gente, que é muito difícil a gente julgar o comportamento do outro. Ah, fulano se comporta assim por causa disso. Será que é? Então, o psicólogo precisa evitar os juízos de valor. É achar, julgar o outro pelo comportamento. Porque o comportamento ele pode ter várias causas. E só a gente conversando com a pessoa, né, conhecendo a pessoa, é que a gente vai saber qual é a causa daquele comportamento. Qualquer ideia que a gente pode ter parte da gente. Porque eu faço assim, então você também faz desse jeito. Seu motivo pode ser completamente diferente do meu. Né? Então, um entra aqui e dá um grito. Ah, olha para aí que é mostrado. Todo mundo calado e se mostrando. Ele pode dar uma topada danada. Né? E a gente não viu a topada, a gente acha que não está. Poxa vida, eu já tive essa dor e não gritei tanto, que palhaçada. Será que meu limiar da dor é igual ao seu limiar da dor? Geralmente os homens eles têm mais dor do que as mulheres. Né? Nós temos um hormônio que faz com que a dor da gente não seja tão intensa quanto eles. Aí qual foi a fama que a categoria masculina ganhou? Que homem é o quê? Mole. Né? Mas é por isso, é porque o limiar da dor do organismo masculino é menor do que o organismo feminino. A força física masculina é maior do que a força física feminina. Então, um homem e uma mulher com o mesmo peso, com a mesma altura, se ela for fazer uma quebra de braço, quem que vai ganhar? Por isso que a luta, né, tem a categoria feminina e masculina. Porque se for lutar, né, igual, vai ter outras vantagens. Então, a motivação é a mesma coisa. A gente precisa conhecer para poder falar. Né?
E mesmo conhecendo, a pessoa ainda pode dissimular, ainda pode dizer que a causa era uma quando é outra. O que mais, gente, vocês estão pensando? Vamos fazer o seguinte, eu sempre trago um slide, eu sempre trago a dinâmica para movimentar. Como eu falei, o texto não vai substituir o slide não vai substituir o texto. Aí vocês vão se comprometer a ler, tá certo? E na próxima aula a gente se aprofunda mais aqui, porque não adianta ficar aqui né? E vamos lá, então, para a nossa aula agora, acho que vai ser mais curto, porque tem, né? Lembre do seguinte, na semana de prova começa no dia 1º, né? Logo após a Semana Santa. Então pense, se eu começar a me apropriar, né, desses livros, dos textos, eu vou para a Semana Santa, ó, tranquilo, porque já sei, vou estar só uma lida. E se eu não estudei nada, eu vou, mas a consciência vai pesar, não vai? Puxa vida, eu estou aqui desse show, mas a motivação tem que ser intrínseca, viu? Não for extrínseca, não vai funcionar tão bem. A extrínseca é a nota, né? E ainda tem um detalhe. Dia de prova, eu não sei de nada, esqueci. Professor, o que é isso aqui? Então, na aula, eu tiro a sua letra, mas na prova não, certo? Eu vou explicar, se você tiver uma dúvida, quanto a tudo, deixa a anotação na caixinha. O cachorro tá falando. Ô, Tchau, hein? Liga pra ela. Acho que fofo. Meu Deus. Não, pessoal, vamos lá, né? Motivação. Vamos começar a pergunta para ir abordando. O que ele inspira a se levantar de manhã? Quem tem outra inspiração? Futuro. O que mais? Responsabilidade. O que mais? Tem as metas, né? Você tem uma agenda e você sai daqui e tem outras coisas para fazer. O que mais? Foi? Levantar mais cedo, né? Sair, você vem de ônibus ou de carro, né? Quando um dia como esse, já pega um solzinho, uma vitamina D que é bom pra gente, né? Então, gente, cada pessoa, tem gente que tem um animalzinho, tem que acordar mais cedo, porque antes de vir para a faculdade, tem que passear com o cachorro. O gato é muito de casa, né? Mas o cachorrinho, ele exige que você dê uma certa... mas meu gato vem me arranhar para eu levantar. Pois é, a Vai botar a comida é dele. extrínseca, né? É ele que está lá, acorda menina. Né? Mas quem tem cachorro tem que levar ele para dar uma voltinha antes, né? Muitas vezes. A não ser que tenha quem faça isso, né? Porque eu sei o que é filho, né? Que inventa o cachorro, mãe, pelo amor de Deus. Aí depois, mãe, hoje eu estou tão ocupada, tu leva para passear, tá ótimo. Vai em casa, quando você tiver sua casa, você tem visto, mas aqui mais não, só sobrava para mim, né? Então, acabou, né? Quer ter cachorro, vai morar com ele. Vai cuidar do cachorro. Então, vamos lá. Envolver-se em um relacionamento amoroso lhe interessa? Depende. Ninguém nessa sala que vale a pena, né? Não. Olha, tem uma geração. Porque você escolhe comer determinados alimentos. Pronto. Depende do dia. Se tiver TPM, vai comer doce. Porque o que motiva comer o doce, gente, é a TPM. O que mais? Por que você escolhe comer determinados alimentos?
porque é gostoso, né? O alface é bem saudável, mas a coisa de alface, quando se comer, né? A gente precisa, para manter o peso. Pega daquele docinho aí, uma saladinha, né? Nossa. Né? Olhando a outra mesa ali, aquela criatura que aqueles de macarrão, aqueles espaguete, né? E você olha assim, tem que cuidar da minha parte, né? Eu trabalho também. Exatamente, pois é, tem que cuidar, até porque a saúde. A minha mãe faz com queijo pequenininho, quando ela gosta de fazer uma poupança desse tamanho. Se você tem uma poupança desde cedo, é mais fácil você realizar um sonho, né, de comprar um E é o carro. que você faz, você compra uma de queijo que você quer. Se você não poupa, depois da aposentadoria, a gente sabe que reduz, né, a renda. E aí, se você não cuidou, você não vai ter a mesma qualidade de vida que você tinha quando aposentou. E é justamente quando começa a precisar de remédio, né, de mais conforto, de uma série de plus. Então, apesar de que não sei se a geração de vocês vai se aposentar, porque do jeito que está. Porque o país, gente, as pessoas estão vivendo mais, estão envelhecendo. Então, está ficando difícil pagar a aposentadoria, né? Antes, podia se aposentar com 50 anos, agora só com 61. Você faz 60, você esperar para dar entrada, e aos 61 você pode. Então, 2 ficam. Então, vamos fazer uma poupança, né? Então, a alimentação ela está muito relacionada à saúde. Porque as pessoas se comportam desta ou daquela maneira? Personalidade, às vezes a criação da pessoa. Criação, né? Experiências, né? Você, quando não tinha aquela experiência, você agiu de determinada maneira, confiou demais nas pessoas, né? Perdeu a oportunidade, né? Mamãe que dizia, vá fazer um curso de inglês, né? Matricular você dormia na aula. Eu tive uma aluna que ela fazia isso, já era filha única, fazia uma posição boa, e botava ela no inglês desde cedo. E ela dormia na aula, ela não queria, ela fazia uma professora, eu me arrependo tanto. Eu, nas redes sociais, conheci uma pessoa, né, do Canadá, ele já está aqui, a gente vai casar, e eu daqui a 6 meses eu vou morar lá. E eu tive tanta oportunidade de estudar inglês e eu não fiz. Hoje, eu moro no Tujanta, eu trabalho, né, de manhã, estudo à noite, trabalho manhã e tarde, estudo à noite. E 7 horas da manhã eu estou todos os dias no Senac para aprender inglês, que é de segunda a sexta, tem intensivo. Você realmente aprende. Ela teve tanto tempo quando ela ia só no colégio, buscar com mamãe, papai, ia buscar de carro, levar de carro. Mas por quê? Porque não tinha uma motivação. E aí agora ela tem a motivação. Como é que você está morando no Canadá sem falar inglês? Então, você casa com uma pessoa, né, e você não fala o idioma. Eu tenho uma filha, ela é casada com uma pessoa, mas ela já tinha uma base de inglês. E ele, por estar morando aqui, teve que aprender português. Então, ele se um ajuda o outro. Mas imagina para a coisa errada. Né? Então, a gente não sabe se caminho a vida vai levar. Então, vamos estudar. Né? Vamos evitar conhecer uma pessoa bem bacana. Eu lembro de uma colega, ela era professora grande, ela fazia o cursinho, ficava na praia. Chamou. Aí, né, ele chegou perto da gente, vamos dar uma caminhada, assim, vamos. Aí a gente ia caminhando, aí ele fez, olha, cuidado com o vrido. Vrido. Fala um pouco que eu estou meio cansada, tá? Eu vou ficar aqui, vou pegar a pergunta, depois você se fala. Acabou, pegou o número desse, bloqueou. Então, o vrido acabou, né? Então, essa maneira, às vezes, um vício de linguagem. A pessoa sabe que é vidro, mas chamou vidro. Vidro para ela não. Né? A mesma coisa é o tal do palavrão. Tem gente que não está nem aí. Olha, não sei o que, besteira. Tem outro que se choca. Né? Então, isso também é um motivador de comportamento. A gente também se comporta para ir o outro, né? Para conquistar, né? Para ganhar status, simpatia. Mas vamos lá, para a motivação, a gente vai descobrir um monte de coisa. Então, gente, o estudo da motivação, ela representa a busca de explicação para o objeto da psicologia, que é o quê? O comportamento humano, né?
porque as pessoas se comportam dessa ou daquela maneira, a gente não pode adivinhar. A gente supõe se a gente conhecer a pessoa. E se a gente não conhecer, nem supõe, a gente pode. Né? Hoje na outra aula a menina estava dizendo, né? Por que motivo eu levantar hoje de manhã? Porque eu hoje ia com a minha prima, né? A gente ia conversando, e aí eu disse, a sua motivação pode ser essa. Necessariamente a dela não era. Talvez ela tivesse um compromisso interessante, ela já vinha e apenas você ia agregar, mas a motivação não era bem você. Né? Então, não podemos fazer juízo de valor de ninguém sem conhecer. Imagina um aluno que chega aqui, a aula da gente vai até 11h50, né? A pessoa chega às 11h30. Para ir e pagar um valor, não quer nada na vida. Né? Chega na hora dessa, um desrespeito. Pode ser. Mas pode ser que essa pessoa tenha tido intercorrência, né? Tem filho, leva para o colégio, mora lá no chão, tem que atravessar aquela ponte, que aqui não é de Deus. Né? Porque aquele trânsito, gente, eu nunca morei no Janga, mas eu trabalhei no Colégio Olinda, e as professoras que moravam no Janga acordavam super cedo para entrar no ônibus, chegar e daqui que o ônibus atravessasse aquela ponte com o trânsito ruim, que só tem uma via, é igual a aldeia, que só tem um caminho, é muito difícil. E aí eu não sei nada da vida daquela pessoa e já estou julgando que é malandragem. Então é muito complicado, né? Temos que trabalhar esse livro da gente, para a gente deixar isso de lado, porque a profissão que a gente escolheu é uma profissão de acolher e não de julgar. E, infelizmente, quando a gente começar a aprender, depois de trabalhar, né? A gente, através das nossas atitudes ali, naquele momento que vai, assim, chegar aos pacientes, mas só que existe algo que as pessoas lá no final de tudo só vão uma vez. Porque eu conheço pessoas que dizem assim, porque quando eu fui conversando com ela, eu senti que ela não era comigo. Porque você, sem você perceber, você acha que está conseguindo ser acolhedora, mas a sua atitude aos poucos, você vai transpassar para o paciente e ele vai uma hora e vai perceber. E aí só vai uma vez. O olhar, né? O jeito de falar, até de se comportar. Pronto. Então você, né, o seu paciente, ele vai um olhar, né? Jogar o seu corpo. Sim, já está mostrando. Já está mostrando, Ou então você ficar naquela postura, né? E você, a pessoa fala uma coisa, você mas nada, só o abrir do olho já mostrou que ela se prendeu demais para ser um psicólogo, né? Então, cada pessoa tem sua motivação, mais de uma motivação para fazer o que faz. Veja como é complicado, como é subjetivo, né? Então, a motivação não é algo que possa ser diretamente observado. E inferimos a existência de motivação observando apenas o comportamento. Quando a gente olha aqui essas duas figuras, né? Esse homem aqui na esteira e esta mulher aqui na leitura. O que é que a gente imagina? Por que é que ele está na esteira? Ele quer perder peso. Quer perder? Né? Mas ele também pode se mostrar bonitinho. Mas as taxas dele estão lá em cima, porque infelizmente, né, o sobrepeso mexe mais taxas. Mas a melhor para ele, que bom que ele está querendo perder peso, né? O meu filho, minhas filhas, elas eram mais vaidosas, né? Então, tinham mais cuidado com a alimentação. Arthur está ali, fazendo meu filho, não coma isso. Você está gordinho, como mãe, eu acho tão bonito ser gordinho, adoro ser gordinho. Quer dizer, eu podia motivar ele com comida? Não, né? Então, pode ser ou não. Essa pessoa, pela carinha dela, está gostando desse livro de psicologia? É? Provavelmente. Será que essa pessoa é estudante de engenharia?
Pode ser. Mas é pouco provável essa felicidade toda ainda. Porque eu já dei aula, uma disciplina, né, de psicologia geral sobre engenharia. Ninguém está interessado no que você traz, que é mimimi. Emoção, comportamento, percepção, razão. E a psicologia básica, ela trata disso. Então, se eu trouxer aqui, eu estou trazendo isso aqui, vocês estão interessados. Se eu disser, gente, vamos parar aqui, vamos fazer um logaritmo aqui, ensinar vocês, vocês já esqueceram. Não. Todo mundo, professora, vai fazer a chamada. Vocês estão Por quê? Porque a gente não veio para cá para estudar logaritmo. A gente nem é apaixonado por isso. E eu não vou fazer porque eu também não lembro mais. Então, porque eu também longe. Então, gente, o comportamento motivado, ele se caracteriza pela energia relativamente forte que a gente dispensa naquele comportamento, né? Por estar dirigida a um objetivo, a uma meta, né? Quando foi você que falou, né? Estou aqui porque eu tenho uma meta, né? E qual é a meta? Qual é o seu objetivo? Qual a sua meta? Está aqui na sala. Ser psicóloga, né? Nem só pegar o diploma, porque tá aqui o diploma, e aí? Atuar, né? Atuar, ser um psicólogo. Então a motivação humana ela é complexa e composta de aspectos tanto biológicos quanto culturais. Então, motivo, isso é apenas um conceito de motivo, tá? Ele pode ser definido como uma condição interna relativamente duradoura, que leva o indivíduo a manter um comportamento orientado para um objetivo, possibilitando assim a transformação ou a permanência na situação. Então, qual é o seu objetivo? Pegar o diploma. Aí, pronto, quando você pegar o diploma, pronto, está resolvido, não quer mais nada da vida. É verdade? Agora surgiu outra motivação para Exatamente. Aí você diz, não, minha motivação é trabalhar numa empresa. Aí você começa a trabalhar numa empresa e alguém começa a dizer, olha, a clínica é assim, é tão bom, a escola é assim. Aí você vai lá fazer a experiência que você gosta, aí você troca. Né? Então, assim, a gente não permanece com um motivo único na vida, a gente tem vários motivos. E dependendo da idade que a gente tem, né, esse motivo eles vão se transformando. Então, a fome, a sede, a curiosidade, a necessidade de realização, tudo são motivos, tá? Porém, existem motivos que não dá para adiar, né? Que não dá para não atingir, porque senão você morre. É a fome e a sede. Você não come, não bebe, você morre. Então, o mesmo comportamento ele pode ter como resultado, né, ser resultado de vários motivos atuando ao mesmo tempo, tá? Qual a diferença entre incentivo e motivo? Ou impulso. Impulso é a ação, incentivo é você pensar aonde você quer chegar. Por exemplo, eu quero diploma, então eu incentivo que eu tenho que estudar. Mas o impulso é eu estar aqui toda manhã estudando. O incentivo é o caminho, né? E ele pode vir de você e ele pode ser externo, né? Você mora com seus pais. Tá? Então, seu pai, né, sua mãe, pode te incentivar. E aí, como foi a aula? Foi legal? E aí você conta, né, fala sobre motivação e comenta e não sei o que, e eles vão incentivando a continuar. Né? Mas, além do incentivo, tem que ter um impulso. Você tem que se impulsionar para vir da aula, né, para estudar. E aí só você vai poder fazer. Eles não vão poder fazer. Então, o incentivo e o impulso, né? O incentivo é o objeto, é a condição externa para a qual o comportamento se dirige. Incentivo positivo ou negativo, tem incentivo negativo também, gente. O positivo é o alimento, é o dinheiro, é o diploma, né? É a carreira, é o sucesso. O negativo é aquele que a gente procura evitar. Né? É o sofrimento, é a dor, né? É o isolamento social. Então, por exemplo, você pode estar com alguém e atravessar uma rua e se alguém diz, vamos, rapaz, você está verde o sinal, vai, vamos. Você vai parar e vai pensar, e se eu faço qualquer um? Né?
Então, alguém lhe incentivou a fazer algo. Mas você pensou e você disse, não, vou esperar, né? Porque eu estou com tanta pressa e se eu for atropelado, nem chego. Então, existe um incentivo negativo e que a gente entende, né, com inteligência emocional tentar evitar. E aí, o que acontece com o adolescente? O lobo frontal ainda não está pronto, só está maduro no final da adolescência. E aí o outro chega e diz, vamos fazer um pega, e ele vai. É um incentivo negativo, não é? Mas ele entrou pela adrenalina. Então só existe um impulso. O impulso é mais forte no caso? Não, o impulso está associado. Mas quem incentivou foi o de fora. Foi um amigo que disse vamos, e ele no impulso ele foi. E a gente sabe que a probabilidade de você participar de um pega e morrer ou matar alguém é muito grande. Né? Porque o freio do carro não responde imediato. Então, o impulso ele é considerado a força que põe o organismo em movimento. Né? Eu levantei hoje de manhã por um impulso, por uma vontade, por um desejo. Né? E é entendido como consequência ou necessidade. A fome é um impulso, né? Consequência de uma necessidade de alimento. A fome é um impulso para manter o equilíbrio químico e fisiológico do organismo. Ele mantém o equilíbrio homeostático. E uma pessoa que está em depressão, ela não tem um impulso de se levantar. Por quê? Né? De começar o dia, de tomar um banho, para aquela depressão profunda. Né? Por quê? Porque a química do organismo dela está complicada. Então ela precisa, além de uma medicação, ela precisa de um acompanhamento psicológico. Equilibrar a química e trabalhar a emoção. A identificação do motivo, ela vai auxiliar na compreensão do comportamento humano. Então, o cliente chega no meu consultório e eu pergunto, o que o trouxe aqui? Eu não vou adivinhar, pelo jeito dele, é isso. Eu preciso saber o que o trouxe. E também não devo cometer o erro de dizer qual é o seu problema. Aí você vai dizer que o problema não estou estudando psicologia e eu gostaria de saber, né? Como fazer uma terapia. E aí, 1 a 0 para ele. Eu já entrei na desvantagem. Essa psicóloga, ela é psicóloga e diz que a gente só vem para a terapia se tiver problema. E a gente sabe que não necessariamente é isso. A gente vem por N motivos. Então, por exemplo, ao procurar desempenhar-se bem no exercício da profissão, alguém pode estar motivado pela necessidade não só de dinheiro, mas de prestígio. Cláudio, eu sonho com um dia que ele vê plaquinhas na minha volta. Fulano de tal, psicólogo. Eu vejo muitos alunos que concluem, né, que já levam já os clientes que eles vão na faculdade para o consultório e postam lá no Instagram, coisa mais linda, a porta desenhada, né? Um cartãozinho digital, meu dia digital. O que é isso? É um orgulho, né? De dizer, eu atingi meu objetivo. E muitos, realmente, além desse prestígio, também dinheiro, gente. E ninguém, né? Nem todo mundo nasce rico e se investe muito na faculdade. Então, outros fatores, além dos motivos que influenciam o comportamento, é a percepção. Eu percebo que se eu for por esse caminho, eu até gostaria de fazer assim, mas eu percebo que se eu for por esse caminho, eu vou me dar bem. E aí eu vou. São as emoções. A gente nunca deve dar sim quando a gente está muito feliz. Porque a gente tem de repente a gente está tão feliz, está tão bom, mas não vai ser legal fazer aquilo. E também, né, é influenciado pela aprendizagem, né, o gatinho, né? Ele teve comportamento através da aprendizagem, ele aprendeu a abrir a porta para chegar no objetivo que era a comida. Além disso, os motivos humanos muitas vezes são inconscientes. Né? Quantas vezes a gente diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Não tem motivo nenhum para fazer o que eu fiz. Né? Eu dei tiro no pé, mas inconscientemente eu senti que eu me sabotei. Isso chama-se autossabotagem. Né? Autossabotagem geralmente ela é inconsciente. A gente faz e a gente se preocupa.
eu ouvi uma pessoa que ele dizia assim, né, que ele não conseguia viver sem ter um caso extraconjugal, né? E ele fazia assim, eu me esforcei, né, para encontrar com a pessoa, e quando chegou lá, eu comecei a brigar com ela, porque eu vi na rede social que ela tinha saído na noite anterior, e ela disse que tinha saído, mas era compromisso de trabalho. E eu disse, não, você está aqui traindo, não sei o que, quer dizer, acabei o quê? Traí minha mulher e estraguei meu relacionamento com a pessoa, né? Porque a noite que poderia ter sido tão bacana, não foi tão bacana por minha culpa. Olha o que eu consciente. A culpa foi é uma sabotagem, porque ele está traindo, mas ele está traindo você. Então ele precisa se punir. E a punição é ele provocar a raiva do outro. Não, geralmente é inconsciente. Porque quando é consciente e eu sei que eu não devo, que faz parte dos meus princípios não trair, aí eu não vou. Tá? Quando eu vou e estrago, aí esse motivo é inconsciente. Porque ninguém vai sair do encontro, gente, na intenção de estragar. Eu quero estar com a pessoa e eu vou estragar. Vou aborrecer, vou magoar, vou ofender ela. Hã? Não tem sentido, né? Se eu quero me relacionar com a pessoa, eu não vou ser grosseira com ela, né? Como é que eu quero que você seja meu amigo e cada vez que você faz uma pergunta, eu digo, vai estudar, se vire? Né? Veja que incongruência, como dizia Calvin, não faz sentido. Mas às vezes a gente faz isso. A gente quer uma coisa e a gente acaba estragando aquela situação, só depender da gente. A motivação que né? E aí tem vários pontos, né? E como é inconsciente, você não sabe ainda o que é. Então, aí vem a teoria das necessidades humanas, né, de Abraham Maslow, né, na década de 1940, ele construiu uma pirâmide da prioridade das necessidades e dos motivos. E essa pirâmide começa do mais básico, do essencial para a vida, e vai até o mais refinado. Nem todos têm a última necessidade, né, mas a maioria de nós tem. Então, as pessoas são movidas por muitas necessidades, as quais estão organizadas numa hierarquia. O autor acreditava que, para experimentar o crescimento pessoal, as pessoas devem atender às suas necessidades biológicas primeiro, né? Sentir-se protegida depois, sentir-se amada também e ainda ter uma boa imagem, uma boa opinião sobre si. Então, ele criou essa pirâmide, né? Não pode ser invertida, tá, gente? Primeira, a gente precisa satisfazer as fisiológicas, tá? Que é fome, sede, aquecimento, né? Ficar exposto ao frio, ao calor, ar e sono. Essas necessidades são de todos os seres humanos e ninguém ensina, a gente não aprende a ter fome, a ter sede, a ter sono, né? Quando isso aqui está satisfeito, né? Está morrendo de fome, comer, dormir direitinho, aí eu vou pensar na segurança, tá? Proteção e ausência de ameaças. Então, uma pessoa que mora na rua, né? Ela está com fome. Aí tem aquela marquise ali e ela sabe que ali ela vai estar protegida da chuva. Mas ela está com tanta fome. Aí tem um albergue lá na Sérgio Loureiro que tem alimentação. Aí ela olha para o lugar e ela diz, eita, vou perder meu lugar, porque quando eu chegar já vai ter alguém. Mas a fome está muito grande. Ela vai ficar ali, ela vai se embora, lá quando tem a comida. Depois que ela enche a barriguinha dela, aí ela vai procurar um cantinho para se abrigar, né? Que seja mais movimentado, que tenha uma proteção da chuva. Então a vida é assim, né? A gente primeiro a necessidade básica, depois a proteção e a segurança e a ausência de ameaças. Em seguida, aí sim, né, uma amizade. Quem está morrendo de fome, vem cá que eu quero ser teu amigo. Nada rapaz, depois a gente conversa, você bora comer primeiro, né? Não, vem cá, olha, eu sou teu amigo, vamos conversar numa rua esquisita, nem pensar, né? Conversa outro dia, manda mensagem. Então, depois vem a aceitação e a amizade, né? Se aceito pelo outro. Poxa vida, como fulano é bem educado, ele come tão devagarzinho, quando ele está com fome, come devagarzinho. Como ela escreveu, né? Eu vou dizer, já está educado. Depois vem a estima, boa opinião sobre si mesma, realização e reputação. E
por fim, vem viver em seu pleno potencial, realizar seus sonhos e aspirações pessoais. Então, essa pirâmide ela não pode ser perdida, né? E se Maslow vivesse hoje, teria que inserir Wi-Fi, likes, né? O que mais? Um monte de coisa que ele não pode vencer, né? Você não poderia encaixar em estima, não? Oi? Sim, mas ele teria que dar um específico, eu acho. Se eu fosse ele, eu botaria, né? Porque é tão vital hoje em dia. Gente, quem vive sem a tecnologia? É muito difícil viver sem a tecnologia. Até para a saúde. Né? Você precisa fazer um exame de imagem. Você precisa fazer uma tomografia, ultrassom, exame mais rebuscado. Tudo isso é tecnologia. Né? Uma casa com fogão a lenha hoje em dia. Tempo que se tem para cozinhar. Antigamente você botava o feijão no fogo de noite, né? Na casa da minha avó, tinha um fogão que era feito lá na casa já, e era lenha. E o feijão era colocado de noite. E a panela de barro. Nós também ficamos Mas era lenha. Hoje é na panela de pressão. Então, ciclo motivacional, né? Nós vivemos esse ciclo, gente, a vida toda, desde que nascemos. Tá? Então, vamos dar um exemplo de uma necessidade. Digamos que você esteja atrás de um estágio, aí eu digo, olha, eu tenho um estágio para você, né? Agendei para amanhã de manhã. Sábado de manhã, tem aula. Aí você, eita, calma, que coisa boa. Mas você vai gerar uma tensão, não vai? Como é que eu vou comportar? Que roupa que eu vou vestir? Né? Eu posso ir com a camiseta e uma calça jeans, mas eu não posso de cropped e um short todo desfiado, rasgado, né? Não, nem ele. É bom senso. Posso ir com a camiseta de time também. E aí, como eu vou me comportar? E a gente vai para a internet, a gente conversa com alguém, né? Para ter informação de como se comportar. E isso, gente, gera uma tensão, né? Aí, eu chego na entrevista, eu tenho um comportamento ensaiado, eu não me comporto todo dia daquele jeito. E eu vou usar esse comportamento ensaiado, vou ter uma ação. Sai o resultado da entrevista. Eu posso ter uma satisfação se eu fiquei, ou uma frustração se eu não fui aprovado. Né? E aí eu vou entrar em desequilíbrio, mas aí chega segunda-feira, chega a próxima sexta, aí eu digo, não tem problema você perder não. Tem outra entrevista, sempre que tiver no estágio, eu lhe aviso. E aí você diz, tudo bem, vou continuar estudando, entrou em equilíbrio. E aí vem outro incentivo e outro estímulo, e dele surge a necessidade. E assim é a vida da gente desde que a gente nasce. Isso a gente chama de ciclo motivacional. E existem os motivos, né, que são aprendidos e os motivos não aprendidos. Então, motivos não aprendidos, a fome e a sede. Ninguém aprende, ninguém ensina o outro a ter fome e a ter sede, né? E os aprendidos a desejar, que também começa muito cedo, desejar a aprovação social. A criança pequenininha toca uma música, ela começa a dançar. A gente acha tão bonitinho, a gente aplaude, que lindo, não sei o que, e o que ela faz? Para. Ou para, ou quando ela percebeu que ela é aplaudida, que ela tem atenção, aí cada vez que toca uma música, ela dança. Aí imagine que quando ela começa a dançar, a pessoa dá um grito, para com isso. Ela se assusta, ela chora. E ela vai associar a música ao medo. E assim, muitos traumas que nós temos, e nem sabemos porquê, pode estar lá atrás disso. Pode ser aquela pessoa que não gosta de música, né? Que não gosta de pessoas com determinadas características, porque ela teve uma experiência negativa. Ela tinha 1 ano e meio, 2 anos, ela esqueceu o fato. Mas aquilo ficou na vida dela. Né? E ela tem os motivos dela, a motivação dela, que jamais eu vou saber, a menos que eu seja terapeuta dela e que vá fazer um trabalho longo até perceber o porquê aquilo bloqueia e impacta a vida dela. Né? Então, motivos aprendidos, né? Desejar aprovação social, valorizar e almejar o dinheiro ou o que o dinheiro pode trazer para a gente. Né? E a classificação, né? Os motivos eles são classificados em 3, que são os motivos fisiológicos ou de sobrevivência, os motivos sociais e os motivos do eu.
também vem numa ordem, né, de classificação. Sobrevivência a gente já viu, né? Fome, sede, respiração. Sociais, né? Reprodutivos, como sexo, afiliação, prestígio. E os do eu, que são os relacionados a nossas competências de realização, né? O que eu tenho competência e o que eu quero realizar na minha vida. E aí ainda tem um fluxograma, que os motivos de sobrevivência eles podem ser cíclicos, episódicos ou de recepção e interpretação da informação. O cíclico é fome, sede, né, sono. Por quê? Porque a gente está com sono, morrendo de sono, acabada. Aí diz, vamos para o cinema? Por nada que eu vou dormir o filme todo. E a gente prefere ir para casa, não é não? Aí a gente acorda bem disposto no dia, poxa, tive a oportunidade de assistir aquele filme. Agora eu queria, porque agora eu estou mais com sono. Existem os episódios, é a dor, né? É o medo, é a fadiga. Ele é o motivo enquanto a dor existe, o medo existe, a fadiga existe. Passou, sanou, vida que segue. A gente pode não ter nem tão cedo. E o de recepção e interpretação de informações é uma estimulação informativa. Imagina que eu chego na prova e boto o ciclo motivacional. Terceira questão, ciclo motivacional. Aí você olha, o que é que você vai perguntar? Está só a figura. Questão da prova só tem isso aqui. Só isso. Para fazer o que com isso aí, Cláudia? O que é que você quer? Né? Vou preencher. Mas se eu não disser, você não vai saber. Né? Então, isso é o quê? Que motivação? É informação. Né? E nós temos constantemente, e devemos ter mesmo, essa necessidade de informação. Então, os de sobrevivência, né? A fome é uma condição do indivíduo que está privado de alimentos. É uma experiência consciente, bastante consciente, porque o estômago dói, né? Dá um buraco aqui, um vazio. E uma sensação de perda de vigor. A fome e a alimentação não dependem exclusivamente das necessidades do corpo de determinados nutrientes, não é mesmo? Gosto até de comer uma comida bem nutritiva. Aí estou morrendo de fome, você chega com aquela salsicha bem vagabunda. Eu vou dizer que não, nada, vou comer de bom, depois eu me arrependo, mas já sei. Né? E será que a gente come só porque a gente sente fome? Quais são os outros motivos para que a gente come? Prazer do paladar, o que mais? Mas aí é quando ele está com fome. O olho grande. Já comi marihuana dali, uma topa de limão. Tu quer, uma fatia, eu não aguento não, mas um pedacinho vai. A gaveta, a prateleira do doce ainda cabe. O que mais? O que mais o ser humano se alimenta? Você aí tem camiseta pra mim. Além de estar com fome, além de estar com olho grande, por ansiedade. Isso, né? Curiosidade. A gente come também por curiosidade, né? Para saber como é isso. E a gente come também por status, né? Sexta-feira eu vou, né? Ela chega, o shape fiscal, açaí é tão bacana. Eu nunca comi açaí. Aí vou experimentar. Aí dou aquela calvadinha. Mas peraí, passa fome. Vem com açaí na sextou. Sextou, né? Com açaí. Vê que chique. Né? Então a gente come também para impressionar o outro. Né? A gente come porque é moda, porque é chicote, porque é bacana, né? Como a aluna disse, ninguém posta um prato quando está comendo cuscuz com ovo, né? Agora você está comendo um camarãozinho, né? Quando você está na praia com um caldinho, né? Aí você, no fim, posta que é chique e não porque está morrendo de vontade, certo? Se sentir vazio. Muitas pessoas comem por compulsão. Olha os transtornos alimentares, né? Compulsão alimentar é um transtorno alimentar que causa bastante prejuízo.
Então, motivos, gente, são vários, né? E a gente só observa. Então, devemos levar em consideração, gente, também o papel da aprendizagem, viu? No ato de comer. Crianças que aprendem desde cedo que comer reduz a ansiedade, quando adulto tende a reduzir essa ansiedade comendo. Teve uma frustração, teve uma rejeição, né? Perdeu alguma coisa que amava, se intoxicou. Tem uma compulsão. Oi? Uma compulsão. Eu também. Mas também está relacionada, né, à alimentação. Então, uma mãe, né? Quem aqui tem filho pequeno, de a partir de 3, 4 anos? Não tem. Alguém? Bom, sobrinho. Com que idade? 6 anos. Qual o nome dela? Maria Clara. Maria Clara chega do colégio hoje. Fulaninha vai fazer aniversário dela amanhã. Convidou fulano e não me convidou. Você fica como? Arrasada. Mais que Maria Clara. Você ama Maria Clara. Aí você diz, faz mal não, meu amor. Amanhã, Titia vai lhe levar no shopping. Você vai comprar vou comprar um brinquedo para você e vou lhe levar na Mac. Não é não? O que é que você ensinou a Maria Clara? Quando você tiver uma frustração, uma rejeição, você come e você compra. E aí Maria Clara cresce. Quando tem uma rejeição, tem paquera com a pessoa dá um fora, não quer, acaba o namoro, Maria Clara vai se despedir bem. Maria Clara vai pegar o cartão dela, vai comprar bolsa, sapato, óculos, maquiagem, depois, quando a fatura chega, Maria Clara vai pronto. Então, e você ainda vai piorar a situação, vai ter o nome? Maísa vai piorar a situação, vai ser aquela festa daquela na farmácia. Quando no seu aniversário for fazer aquela festa, você vai chegar e entregar um convite para ele, para ela, na frente dela, e ela vai dizer, Maria Clara, meu convite, você não vai não, você me comprou o meu. Ainda criou Maria Clara, uma pessoa rancorosa, negativa. E alguém vai virar para Maria Clara e dizer, deve ser escorpiana. Ele fica assim, e não tem nada a ver com isso, não, tem a ver com Maísa. Ela está isso. Então, avise, viu? Então, vamos lá. E a sede é uma condição, né, de uma necessidade lógica de água. Porque você está com muita sede, está refrigerante, vai resolver não ter água, né? Então a sede ela provoca uma sensação de secura na boca e na garganta, porém existe todo um mecanismo do cérebro agindo como regulador. A gente não está com sede, mas está longe de casa. A gente olha uma água na rua, né? A gente não vai beber aquela água. Porque o cérebro vai dizer, epa, vai beber água da poça, né? Se você for, você vai ser mais minha moça. Se você não vai beber água da poça, acabou-se. Então, no máximo, você vai correr com a torneira e vai beber a água, já que não tem uma água, né, filtrada. Mas o cérebro aqui regula isso. Já fome grande demais, a pessoa é capaz de comer coisas que não inimagináveis, né? Então, e a respiração também é um motivo de sobrevivência, porém é automático, né? A gente respira sempre, desde aquela formadinha que abre o pulmão até o suspiro, né? Então, a necessidade de ar é uma necessidade a qual só nos damos contas ocasionalmente, como, por exemplo, quando a gente pega aquela gripe, toca o nariz, garganta, né? Aí a gente sente como a gente está mal. E quando deita, pior ainda, né? Aí é que a gente não consegue respirar. Ou quando a gente tem uma crise de ansiedade, porque a respiração, ó, parece que não completa. Alguém está sentindo isso? Não é? E aí fica mal, né? Uma crise de ansiedade. E aí uma coisa possível é uma meditação guiada. Você vai botar ali e faz exercício de respiração. E você vai se envolvendo naquele exercício e vai conseguir relaxar um pouquinho. Né? Que faz? Inspire contando até 10.
Poxa, quando eu tive minha primeira crise de ansiedade, que eu desmaiei no chão, falta de ar. Foi um inferno, porque minha mãe achou que eu tava fazendo aquilo, só que eu também, eu tava sentindo bem. Foi um inferno, uma dor no peito, não conseguia andar, não conseguia comer. É um caminho possível, né? Antes de ir para a medicação, tá, gente? Porque a medicação, primeiro, ela só pode ser prescrita por médico. Não é porque minha irmã tem ansiedade e toma ansiolítico que eu vou e pego dela e tomo. Isso é o risco maior da vida, né? Então, sono é um estado do organismo que pode ser traduzido como estado de atividade, receptividade e vigilância. Quando a gente está com muito sono, o risco de causar um acidente é enorme, né? Dirigir com sono, operar uma máquina com sono é o maior erro que a gente pode fazer, tá? Então, não, mas eu tenho que chegar, estou morrendo de sono, acaba acontecendo um acidente. As pessoas, em média, precisam de 8 horas de sono. Mas isso não é regra geral. Tem gente que com 8 horas está bom. Um adolescente com 12 horas, ainda às vezes está com sono. E outras pessoas que têm um metabolismo mais acelerado, conseguem, eu com 5 horas, 6 horas de sono, não estou bem. Então é muito pessoa que está com sono. Ainda que exista uma aparente semelhança entre o sono, gente, e o estado hipnótico, eles são diferentes, tá? A hipnose é um adormecimento induzido, né? Influenciado pela sugestão. Então você pode dormir a noite toda e você vai se submeter a um processo de hipnose às 8 da manhã, você não está com sono, você vai dormir porque aquele sono foi induzido. Então é completamente diferente. E tem um objetivo e tem que ser um profissional indicado, renomado, porque hipnose é algo muito. Fizeram um negócio com ele, eu recebi, tô estressado, tô passando mal, eu fui isso logo lá pros 11h30. E os motivos sociais, eles são os que exigem, né, para a sua expressão, a presença de outra pessoa. Então, nessa categoria, a gente vai incluir agressão, né, reprodução, motivos afiliativos, né, que é de amizade, e dominação e prestígio. Só existe quando existem outras pessoas que participam da situação. Então, os reprodutivos e sociais, o sexo ele não é considerado, né, um motivo de sobrevivência do indivíduo, mas sim sobrevivência da espécie. O motivo sexual não prevalece sobre os motivos como fome e sede, né, e tem uma forte influência cultural. E os comportamentos maternais significam o cuidado dos membros mais velhos para os mais novos. Então, Maísa cuida de Maria Clara sem ser mãe de Maria Clara, porque ela é uma sobrinha. Então, é, de certa forma, uma maternagem, né? E a espécie humana, gente, é diferente, né? Ela parece não existir, então, padrões fixos de comportamento maternal. Você tem um cachorrinho, um gatinho, né, que está com aquela ninhada. Mesmo esse cachorrinho sendo seu, vai pegar um filhote, o que é que ela vai fazer? Ela voa em cima, ela desconhece, né? E tem mãe que joga o filho no lixo. Aí jogou o filho no lixo porque é uma peste. Será? Ou será que ela também foi jogada no lixo? E que ela convive numa cultura onde as pessoas fazem isso naturalmente. Então, vamos prender, vamos matar, vamos jogar, não. Vamos sentar, vamos conversar, vamos orientar, vamos proporcionar essa pessoa uma outra realidade. Daqui a 2 anos, ela tem outro filho. É certeza que ela não vai jogar esse outro filho no lixo? Não. Mas a probabilidade dela não jogar existe. Então, a motivação, por mais absurda, ela sempre vai existir e a gente só vai saber se a gente conversar com a pessoa, né? Entender. Então, a afiliação são os motivos sociais, entende por afiliação a tendência de estar com outras pessoas, né, os indivíduos semelhantes. Na presença do medo, principalmente, né, quando a gente está com medo. Geralmente a gente chega numa parada de ônibus, tem uma pessoa ali, a gente não chega junto, né, para tabular a conversa e fica nessa, fica assim. Mas se você está esquisito, está de noite, você está se sentindo ameaçada, né, você já começa a chegar junto, porque 2 reagem melhor, né, do que se protegem.
Também tem forte influência na aprendizagem e na cultura. E a convivência, gente, ela é necessária e importante. Né? Não sei se vocês conhecem a lenda do porco-espinho. Né? O porco-espinho é uma espécie muito antiga. Então, na era ainda muito gelada, né? Na época muito gelada, lugares muito descampados, eles são pequenos, não é um animal de grande porte. Então, eles sentiam um frio muito grande. E alguns começaram a morrer. Aí eles perceberam que se juntassem, um aquecia o outro. Em compensação, quando o porco-espinho se junta com o outro, o que é que acontece? Um espeta o outro. E aí, quando se espetava, afastava. Aí começava a morrer de frio, encostava. E assim eles aprenderam a conviver. A espetamentos, foi criando uma casquinha, a pele foi ficando mais grossa e eles sobreviveram. E até hoje o porco-espinho existe. E isso vem para a nossa vida. Convivência é muito difícil, né? Convivência esporádica, na sala de aula, mas quando se convive no dia a dia, quando se divide contas, boletos, né, estresse, mau humor, acordar toda descabelada, com bafo, uma danação. Aí a coisa começa, incomoda demais. Se eu soubesse, não tinha casado, né? Mas, e aí você vai pesando. Aquela pessoa vale a pena, né? Aquela pessoa é companheira. E aí a gente vai pesando, a gente vai olhando para si e vai dizendo, e os meus defeitos? Né? E as minhas dificuldades? E começa, vai com a terapia e começa a se olhar no espelho e percebe que essa relação vale a pena. Ou não. Se vale a pena, a balança pesa mais para o sim, a gente fica. Se pesa para o não, aí a gente vai para outra situação. Isso é com relacionamento conjugal, isso é com amigos, isso é com colegas. A gente precisa ser seletivo. Mas tem gente que é seletiva demais. E aí sofre muito. Porque basta me incomodar assim, aí eu já não quero mais arriscar. E aí é isso. Então, precisa do equilíbrio. E a motivo, né, prestígio, né, o motivo de prestígio, ele é entendido como responsável pelo comportamento de obtenção e manutenção da aprovação do outro. E muitas vezes a pessoa acaba sendo refém. Ela deseja tanto ser aprovada, que ela estuda para ver o que você espera dela, ela se comporta daquele jeito. E às vezes ela nega a própria essência. Não era bem isso que eu queria, mas para que eu fique nesse grupo eu preciso. E isso acontece muito com o adolescente. O adolescente ele precisa ser inserido no grupo. E quando ele vai para um grupo novo, se o grupo funciona de um jeito, ele tenta se adequar. Então, até que ele construa a identidade, ele vai mudando, né? E a gente diz que essa criatura não era assim, agora é desse jeito. Não pensava assim, agora pensa. Não é porque, aí a gente diz, não tem personalidade. Não é isso. É porque ele precisa da aprovação da turma. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai percebendo que, bom, isso não é bom para mim. O outro não gosta, paciência, né? Mas o adolescente ele precisa estar na turma. Então, os motivos do eu são os que contribuem para a defesa e a revigoração da imagem que cada um possui de si. O indivíduo ele procura fazer o melhor possível para alcançar o sucesso. Né? Eu quero ser um psicólogo, mas eu não quero ser um psicólogo só com título. Eu quero ser um psicólogo que tenha conhecimento, e aí eu vou estudar. Pessoas com altas necessidades de realização são mais ansiosas, né? Porque nunca dá bom. Sempre mais. E estudos já revelam que os pais de adultos com altas necessidades de realização exigiam muito do seu filho, mas também estimulava a independência, né? E cultivava a sua autoestima e a autoconfiança, porque quando a gente não tem autoconfiança, a gente não se garante. Então, mesmo a gente sabendo, a gente acha que não é bem assim. Então, as pessoas, elas são diferentes no que tange a motivação, né? Por quê? Porque as necessidades variam de pessoa para pessoa e produzem diferentes padrões de comportamentos. Então, são 3 as premissas que vai explicar o comportamento humano. Primeiro, o comportamento é causado por estímulos tanto internos quanto externos, tá? Eu estou aqui sentada na frente da professora, né? Eu quero assistir a aula, mas eu também estou com vontade de ir para casa.
mas eu não quero que ela veja que eu vou sair. Aí eu fico torcendo que ela vira as costas ali, que aí eu me mando, né? Mas não é lá que a professora não sai daqui, aí eu vou ficar porque eu acho chato levantar. Né? Então, é o de cada um. Tem outros que não levantam nem chão, nem conversa. É o de cada um. Então, o comportamento ele é motivado, né? Então, há sempre uma finalidade, mesmo que seja inconsciente. E o comportamento ele é orientado sempre para um objetivo. Em todo comportamento existe um impulso, existe um desejo e uma necessidade. E aí o ciclo motivacional, né? Ele começa primeiro, surgimento de uma necessidade. A necessidade é aquilo que impulsiona a gente, né? E persiste e provoca um determinado comportamento. Toda vez que surge uma necessidade, ela vai romper com aquela tranquilidade que a gente está, aquela zona de conforto. Causa um estado de tensão, de insatisfação, de desequilíbrio, que obriga a gente a tomar uma atitude. Tá? Esse estado leva o indivíduo a um comportamento capaz de descarregar aquela tensão e livrar-se do desconforto. Por isso que a criança ela tem que ser incentivada a resolver os problemas dela. Porque se a gente resolve tudo para aquela criança, minha coleguinha brigou comigo, bateu em mim, vou lá falar com a professora, ela tem mais cuidado que seu coleguinha não bater em você. E N coisas que a gente, para proteger a criança, a gente faz por ela. E ela, gente, não consegue chegar, leva ao indivíduo a um comportamento ou ação capaz de descarregar a atenção. Ela vai levar a mãe e o pai. Mas e quando ela crescer? Quando ela estiver na faculdade? Né? Quem trouxer a mãe e o pai tem que falar comigo, está perdendo tempo. Tá certo? Né? Vocês são adultos. Então acontece isso. Eu recebo no consultório, se você viu uma adolescente desses, ela estudou do maternal até a 7ª série, 7º ano, né? No mesmo colégio. E tinha a melhor amiguinha, era a menina mais tímida, tinha uma turminha, mas tinha a melhor amiga. Aconteceu no colégio, encerrou o ciclo da tarde, só teve manhã. A turminha, uns foram para o colégio e outros passaram para amanhã. Ela passou para amanhã porque a amiga ia passar para amanhã, só que a amiga foi para o colégio. E ela só descobriu depois de matriculada, material comprado, farda comprada. Aí, quando ela não encontrou a amiga, ela não foi mais. Porque papai e mamãe sempre resolveram tudo. E agora ela não quer mais para o colégio. 13. E aí, qual colégio você quer ir? Aí eu quero ir para tal. Vamos matricular, dar material, dar uma coisa. E aí, ela no primeiro dia teve uma crise de ansiedade e não veio mais. Veja, ela se construiu, gente, até essa idade, porque ela viveu uma reforma. A vida funcionou do jeito que ela queria. Quando a situação mudou de figura, o que pra gente é uma bobagem, né? É trocar de um colégio bom que colégio bom. Mas, para ela, é a coisa tão séria que desencadeia a ansiedade e, se não for tratada, vai ficar no síndrome do pânico e vai deixar de estudar. Então, né, muitas vezes o excesso de amor e de acolhimento é bom, mas demais ele estraga, né, a pessoa. Então, falou? Então, né, se o comportamento for eficaz, o indivíduo vai encontrar satisfação da necessidade e, portanto, vai descarregar a tensão provocada por ela, satisfeita a necessidade, volta ao estado de equilíbrio. Mas daqui a pouco desequilibra de novo, porque a gente vai ter outra necessidade. Então, equilíbrio interno, estímulo, incentivo, necessidade, tensão, comportamento e satisfação. Se tiver satisfação, a gente volta para aqui. Se não tiver, a gente vem para aqui. A necessidade de satisfazer. Ou aquele, ou então, não quero mais. Tá? Desisti, não é mais, o meu objetivo era esse, mas já mudei tanto que mudei de caminho. Aí a gente vai surgir outra necessidade e a gente muda. E assim é o ciclo motivacional. Né? Nem sempre a necessidade é satisfeita, pode ser frustrada ou ainda compensada, né? Transferir para outro objetivo, outra pessoa, outra situação. Como diz a letra da música, que, né,
há 10 anos atrás, né? Os amigos de há 10 anos atrás, as coisas de há 10 anos atrás, que tanto nos interessavam, hoje em dia, né? Era tão importante, hoje em dia não é mais, porque a gente muda. Então o objetivo também muda. Não encontrando saída normal, a tensão represada no organismo vai procurar um meio indireto. Olha as somatizações. Né? Então, uma saída, seja por via psicológica, a agressividade, a tensão emocional, a apatia, a depressão, a indiferença. Ou a insônia, né, fisiológica, insônia, repercussão cardíaca, né, taquicardia, a digestiva, porque tudo que oprime, deprime. Então, a gente tem que encontrar uma via, né, ou mudar o foco. Mas se a gente engole, a gente vai se tornar uma pessoa ácida ou a gente vai adoecer. Então, todos nós precisamos, né, de um acompanhamento psicológico, de um equilíbrio. Outras vezes a necessidade não é satisfeita, mas também não é frustrada. Então, ela é transferida ou compensada. Isso se dá quando a satisfação de outra necessidade vai reduzir a intensidade de uma que não pode ser satisfeita. Né? Por exemplo, vem Semana Santa. Tá? Você gostaria de ir para uma praia, né? De viajar, de ir para Noronha, mas você não tem dinheiro para isso. Ou você gostaria de ir para um show de Gravatá, mas você não conhece ninguém em Gravatá, a pousada está cara, o show está caro, e se você for, aquele dinheiro vai fazer falta para outra coisa. Aí você sempre tem festividades aqui em Recife. Pode não ser naquele show que você queria ir, mas vai ser animado. Você chama alguém, uma companhia, a gente sabe que melhor do que o show é a companhia, né? É quem está com a gente, faz toda a diferença. Você chama alguém, você se diverte, você se distrai, você toma um refrigerante, você veja que você gostar. Você sublimou. Ou você ficou dentro de casa com ódio da humanidade, se achando desgraçado, que trabalha, que estuda e que não pode nem ir com chuva. A gente só tem esses dois caminhos. Né? Então, mecanismos de defesa, que são importantíssimos, né? A sublimação é o mais interessante. Né? A gente sublima para não adoecer. Quando existe a expectativa de uma promoção, tá? Você está no seu emprego e tem o seu chefe, né? Alguém diz para você, olha, aquela vaga, aquele cargo, você é um funcionário muito competente. Então, quando você se surgir, essa vaga vai ser sua. Ou você começa a se esforçar para mostrar um bom desempenho e ascender de cargo. A vaga está ali, você tem expectativa que vai ser sua. Aí, bota uma pessoa, um colega, compensação, aumenta o seu salário. Não era o que eu queria, mas não foi ganhar mais. Dá o equilíbrio na vida. E assim, a gente termina para o ciclo de motivação. Eu gostaria muito de trabalhar o texto, mas vocês veem. Na próxima aula a gente faz o texto e uma dinâmica, tá certo?